Fala galera! Na aula de hoje nós falaremos sobre formas geométricas não planas. Fique aí que logo após a vinheta a gente continua. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Lee aqui. E antes de mais nada, inscreva-se no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhuma aula. Se gostar do vídeo, dá um like, se não gostar dá um dislike, mas comenta alguma coisa, compartilhe com a galera e vamos que vamos. Então pessoal, o caso é o seguinte, em uma aula aqui no canal, nós já falamos sobre figuras geométricas planas, que neste caso vai aparecer um cardzinho aí em cima, basta clicar se ainda não acompanhou essa aula, mas nessa aula de hoje nós vamos falar sobre formas geométricas não planas. O que seriam formas geométricas não planas? Aquelas que não podem ser contidas em um plano, né? Se você também não sabe, não lembra o que é um plano, vai aparecer outro cardzinho aí para você relembrar que também temos aula aqui no canal sobre isso. Beleza? Então, para ilustrar esse início de aula, nós colocamos aqui essas três figuras aqui, onde na primeira delas nós temos embalagens. Aqui está mostrando embalagens de alimentos, mas que poderia ser embalagens de eletrodomésticos, de eletrônicos, embalagens de calçados, de roupas, né? Mas aqui está representando também uma forma geométrica não plana. O segundo aqui, nós temos um monumento, um monumento que a gente poderia citar como uma construção civil, que se minha mente não falha, o espírito não me engana, essa obra foi desenhada pelo grande arquiteto Oscar Niemeyer, que ela está presente aí na nossa capital aqui do estado do Rio Grande do Norte, Natal, onde as construções, as casas, os prédios, os edifícios também são formas geométricas não planas, e aqui nós temos a representação de uma célula. Ou então a gente poderia dizer o vírus, o tão temido coronavírus que está aparecendo aí, né? Ou seja, essas três situações aqui, elas estão mostrando figuras que a gente vai chamar de tridimensionais. Tridimensionais. Que nome grande e a letra feia. Tridimensionais, onde, pelo nome aqui, por esse tri, a gente já sabe que é uma figura geométrica que tem três dimensões. Três dimensões, ou seja, não podem estar contidas em um plano. Beleza? Então, pessoal, com isso, a gente vai separar essas figuras tridimensionais em dois grupos, os poliedros e os não poliedros. Então, pessoal, se a gente for levar em consideração aqui essas 3, 6, 8 figuras, a gente poderia separá-las em dois grupos, onde a gente pode perceber que existem figuras que só têm superfícies planas, ou seja, retas, só tem segmentos de reta formando essa figura, e também tem figuras que têm partes curvas. Então a gente poderia separar nesses grupos aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. A gente poderia, esse aqui, a gente poderia colocar aqui. Espera aí. Para cá, né? A gente aqui, esse aqui tem as mesmas características que esse? Não, então a gente deixaria ele aqui. Esse aqui tem quais as mesmas características desses dois aqui? Desse, né? Então a gente colocaria ele aqui. Esse outro tem as mesmas características desse grupo? Não, então a gente colocaria ele aqui. Esse aqui seria qual dos dois grupos? Do primeiro ou do segundo? Desse aqui. Esse teria características desse outro aqui. Esse do primeiro grupo. E esse aqui do segundo grupo. Então, facilmente, a gente agruparia desta maneira aqui.
Então, pessoal, daqui a gente já pode tirar que os poliedros são figuras geométricas tridimensionais que só têm superfícies planas, ou seja, colocar aqui partes planas, partes retas. Então aqui a gente pode ver que esses 4 elementos eles também só têm partes retas, são formados somente por segmentos de retas, enquanto que esses não poliedros aqui, eles têm alguma parte curva, ou seja, tem algum segmento aqui que não é um segmento de reta, ou seja, é um segmento curvilíneo. Então aqui a gente já pode ver a diferença entre um poliedro e um não poliedro. Então, para nós nessa aula, nós vamos falar exclusivamente sobre os poliedros, onde só tem partes planas. Então, pessoal, aqui nós teremos os elementos de um poliedro, onde, deixa eu olhar se eu consigo arrastar essa imagem para cá, um pouquinho, para ficar melhor. Pronto. Então, ó, os elementos do poliedro que a gente vai considerar aqui vão ser esses pontinhos. Nós temos aqui 1, 2, 3, 4 e 5. Assim como nos polígonos, que a gente também já viu uma aula aqui no canal, nós chamaremos de vértices. Vértices. Que neste caso, nós temos aqui em um total de 5 vértices. As linhas que unem esses vértices aqui, nós, lá nos polígonos, a gente chamava de lado. Mas aqui nós não chamaremos de lados, nós chamaremos de arestas. Então, essas linhazinhas aqui, nós temos as arestas. Onde aqui, se a gente for contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, aqui nós temos um total de 8 arestas, né? E por último, se a gente for destacar aqui, ó, por exemplo, só esse pedaço aqui, ó, que eu estou riscando, ó. Nesse caso seria um triângulo. Nesse poliedro, melhor dizendo, já ia dizendo polígono. Nesse poliedro, nós temos essa parte verde que eu destaquei aí, nós classificamos como face. Então, ó, nesse poliedro aqui, nós também temos 5 faces triangulares e a parte de baixo, que é uma face quadrangular. Então, pessoal, com isso, a gente conclui que todo poliedro ele tem pelo menos esses 3 elementos, vértices, arestas e faces, beleza? E com isso, a gente também pode classificar um poliedro como convexo e não convexo. Bem, inicialmente, a gente pode perceber o seguinte: para que um poliedro ele seja classificado como convexo ou como não convexo, a gente pode usar 2 definições. A primeira delas é a respeito de plano e a segunda dela é a respeito de linhas ou retas que cortam esses poliedros. Então, primeiramente, vamos pela parte dos planos. Então, pessoal, perceba que se a gente destacar uma das faces desse poliedro, que eu vou destacar essa daqui, ó, do primeiro poliedro. Se eu destacar essa face aqui, e a gente for observar o plano que ela faz parte, eu vou tentar desenhar aqui, mas eu acho que não vai ficar legal não. Mas vamos tentar aqui, ó. Perceba que nesse plano dessa face, somente passa essa face e nenhuma outra desse mesmo poliedro. A mesma coisa não acontece desse aqui, ó. Se eu destacar essa face aqui, ó, perceba que o plano que essa face
Eu vou até tracejar aqui para você ver melhor. O plano que essa face contém corta o poliedro. Ó. Então, pessoal, perceba que essa face aqui do primeiro poliedro, o plano que a contém não passa por dentro do poliedro, enquanto que essa daqui passa. Então, aqui a gente vê a diferença de um poliedro convexo, Maria atrapalhou aqui, de um poliedro convexo e de um poliedro não convexo. Não convexo. Opa. Não convexo. Ali, você disse que tinha duas partes aí. Essa aí não ficou muito clara não com essa história de plano, que a gente teria que abstrair um pouquinho essa história de plano tridimensional, ou melhor, o plano para a gente visualizar se pega só uma face, se corta o poliedro ou não. Então a gente poderia citar assim também, ó. Deixa eu desfazer aqui o que eu fiz. Não vou apagar a figura toda. Então, ó, se a gente considerar uma reta que venha daqui, ó, uma reta que venha nesse sentido aqui. Perceba que a reta, ela viria por aqui, cortaria o poliedro nesse ponto, aí passaria por dentro dele, e sairia aqui, digamos assim, ó. Então, pessoal, perceba que essa reta, ela entrou aqui, deixa eu colocar o lápis aqui, ela entrou nesse ponto e passou neste ponto simplesmente por dentro do poliedro. Qualquer reta que eu traçar nessa circunstância, ela vai passar por dentro do poliedro e não vai sair. Agora perceba que se eu fizer a mesma coisa com essa reta aqui, ó, nesta situação, cadê o lápis? Nessa situação aqui, ó, se eu pegar uma reta e vier neste sentido aqui, ó, para entrar nessa face aqui, ó, então perceba que essa mesma reta, deixa eu mudar até de cor aqui, ó. Se eu pegar essa reta aqui, ó, ela vai entrar aqui neste ponto, nesse ponto aqui, vai passar um pedaço por dentro do poliedro e vai sair aqui, ó. Aí ela vai sair passando por fora de novo e vai entrar aqui, ó. Aí vai passar por dentro do poliedro de novo e vai sair aqui e vai seguir. Então perceba a diferença, ó. Nesse primeiro, a reta entrou no poliedro, passa por dentro do poliedro e sai de uma vez. Enquanto que aqui, ó, a reta entrou no poliedro, passou por dentro, saiu do poliedro, entrou no poliedro de novo, passou por dentro e saiu novamente. Então veja que parte da reta fica dentro do poliedro e parte da reta fica fora. Então mais uma vez a gente tem a diferença entre um poliedro convexo, e um poliedro não convexo. Seja da partezinha do plano que contém uma das faces cortar ou não o poliedro, ou seja pela reta que penetra no poliedro, se continuar dentro do poliedro até sair no outro ponto, é convexo. Se tiver alguma situação em que a reta penetre no poliedro e passe por fora e depois retorne para dentro, ó, trava-língua aí, para dentro do poliedro, aí esse poliedro seria não convexo. Beleza, pessoal? Com isso a gente conclui essa aula sobre poliedros e se ainda não inscreveu-se no canal, inscreva-se, comente, curta, dá um like aí para outras pessoas receberem essa aula, o YouTube, digamos assim, direcionar essa aula para outras pessoas. Se não gostar, dá um dislike, mas inscreva-se no canal, ative o sininho para receber todas as notificações e
Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!